Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje nós daremos continuidade à disciplina de morfologia aplicada. Essa aula aqui, a aula 2, nós vamos falar sobre as aplicações da geomorfologia, as principais aplicações, né? Obviamente aqui é só uma tentativa de fazer uma aproximação de algumas áreas importantes que a geomorfologia pode nos auxiliar a entender. Então, essa aula está disponível lá no Google Sala de Aula, no arquivo do Google Apresentações, e é essa plataforma que eu estou usando aqui nesse momento. Bom, a primeira aplicação é de geomorfologia urbana, né? As metodologias direcionadas para a geomorfologia urbana, elas estão nesse grupo aqui da antropogeomorfologia, né? Uma das bases desse entendimento é a gente compreender, né, como o registro histórico, né, anterior às atividades humanas naquela determinada região, né? Ou seja, como que entender, né, esses registros cartográficos antigos, né, é muito importante, é fundamental, até mesmo para a gente entender como que as áreas eram antes de serem alteradas. Isso é fundamental, por exemplo, para a gente compreender a dinâmica no lugar, né? E até que ponto as mudanças que aconteceram ao longo do tempo, né, elas foram transformando esses ambientes, essas feições, né, de planícies ou de encostas em geral. Então essa é uma perspectiva de análise. Uma outra é justamente a gente mapear esse histórico do uso e ocupação do solo urbano ao longo do tempo, né, esse histórico, né, fazendo esses recortes temporais, entender se houve algum tipo de comportamento cíclico, né, ou tempos onde essa evolução da expansão urbana ela aconteceu de uma forma, depois ela se altera, mas entender esse histórico de expansão urbana, né, como que ele aconteceu, essa é uma frente de análise da geomorfologia urbana também muito importante, né? É uma outra área, identificar e analisar as características originais e das mudanças promovidas pelas intervenções humanas, ou seja, como que o homem ele alterou esse ambiente ao longo do tempo, né? E como eram as características antes dessas mudanças do homem. Então, ver essa evolução antes e o depois também é uma área de atuação da geomorfologia urbana e, assim, tem algumas aplicações bem práticas, né? Compreender essa retrospectiva geomorfológica é fundamental, né? Enfim, uma forma é justamente a gente conseguir tentar de alguma forma se aproximar, né, através de registros históricos de como que essa geomorfologia, essa morfologia original, antes, né, do uso urbano, como que eram esses ambientes, se já tinha algum processo, se tinha alguma dinâmica que acontecia naquele ambiente antes da ação do homem, né? E também depois como que foram as intervenções antrópicas, né? Como que o homem alterou as formas e também os materiais, enfim, toda a estrutura morfológica daquele ambiente. Então, são análises que são muito importantes também. Um exemplo disso aqui, né, do rio Tietê, esse retângulo é essa faixa central de como que o rio Tietê ele passava aqui antes, né, da atividade, da inserção da cidade de São Paulo. Então ele tinha uma configuração, né, uma configuração aqui nessa parte central dessa carta, né? Depois isso veio se alterando ao longo do tempo. Em 1945 ele ainda passa por aqui, mas já tem uma parte dele que tá retilinizado. Ou seja, o rio era meandrante, né? Essa dinâmica, né? O meandramento do rio ele é muito importante, né? Porque mostra que o rio está em equilíbrio. E essa sinuosidade do rio ela tem uma relação direta com o alagamento, né, das suas várzeas, né, dos seus fundos de vale. E depois, aqui já em 2001, uma transformação, né, uma retilinização do leito, ou seja, e também acompanhado, né, de uma ocupação urbana, né? Aqui a gente via que tinha uns vazios urbanos, né? Aqui não, em 2001 a gente já tem toda
as antigas áreas de inundação do rio, elas já foram completamente ocupadas e houve uma impermeabilização do solo. O que quer dizer isso? Numa situação até mesmo antes desse período, a gente tinha uma dinâmica maior de infiltração e menos escoamento por rio. Então o rio transbordava menos. E aqui acontece justamente o contrário. Teve uma drástica e quase que total redução da infiltração. Então todo o escoamento ele vai, né, para os rios através dos sistemas de drenagem. Na aula passada eu mostrei para vocês e está nos slides lá também, algumas imagens do mês de janeiro, desse início do ano de 2020, dessas áreas aqui completamente alagadas, né, com transbordamento histórico, ou seja, as áreas que o rio ele transbordava na sua dinâmica natural, hoje está completamente adensada pela ocupação urbana, residencial, industrial e etc., né? Aqui o Rio Tamanduateí, mais um exemplo, né? Aqui a seta azul, Rio Meandrante. Depois, em 1848, né? O rio ele começa a ter uma mudança no seu curso d'água, uma retilinização. E depois, já de 1914, aqui o Rio Tamanduateí completamente retilinizado. Ou seja, essa área aqui, ó, toda essa área era a área de inundação do curso d'água, ele foi retilinizado nessa direção. Em enchentes históricas, toda essa área aqui ela vai ser atingida por processos de inundação, vai haver o transbordamento. Ou seja, é um processo natural que a ocupação de várzeas, né, desses fundos de vale, elas intensificaram ao longo do último século e acabaram alterando a dinâmica natural do rio. Então isso é um problema, né? Para evitar isso é muito importante, né, a análise geomorfológica para dar suporte ao uso do solo urbano, ao zoneamento, que seria definir áreas diversas dentro da área urbana e áreas que podem ter aptidão, né? Ou seja, tem potencial para uso, e áreas que são restritivas. Então, a análise geomorfológica na área urbana ela é muito importante para isso, né? Porque nesses zoneamentos precisa ter áreas destinadas para expansão urbana e áreas destinadas para preservação. Então, a expansão urbana ela não pode atingir áreas como os fundos de vale que nós falamos anteriormente, que seriam áreas que teoricamente deveriam ser preservadas, porque a dinâmica natural do rio atinge essas áreas. Então, esses mapas de unidades geomorfológicas e de aptidão e limitação dos usos, eles são fundamentais para definir o zoneamento. O mapa ele indica as áreas, né? As áreas que são áreas mais vulneráveis ou de maior potencial, considerando critérios da morfologia, dos solos, das rochas, da infiltração e tudo mais. Então, essas informações elas vão subsidiar o zoneamento, tá bom? Diferença do mapa de unidades para o zoneamento eu vou falar daqui a pouco. E a escala de análise é fundamental. Em municípios maiores você pode até extrapolar, mas assim, uma escala ela tem que ser no mínimo de 1 para 50 mil, podendo ser 1 para 100 mil, mas quanto maior o detalhe, melhor, né, a acurácia da definição dessas informações do zoneamento. O zoneamento urbano ele está dentro do contexto do plano diretor, né, um instrumento legal que foi instituído a partir de 2001 com uma obrigatoriedade de elaboração em 2006. Então, esses zoneamentos no âmbito do plano diretor, eles vão auxiliar, né, no controle da densidade populacional, das dimensões e da localização das edificações. Eles auxiliam também para que essa ocupação urbana ela possa ser coerente com os fatores naturais, mas como também da infraestrutura dos serviços, né? É importante ter clareza que tem uma questão natural, mas também tem uma questão socioeconômica que é muito importante de ser identificada nesses zoneamentos para se ocupar a cidade. E direciona o desenvolvimento para áreas consideradas adequadas. Teoricamente, o zoneamento, né, o macro zoneamento urbano, ele tem essa finalidade, ocupar áreas que são áreas que podem ser ocupadas, né, áreas que não serão áreas de risco a escorregamentos ou a inundações. Um exemplo aqui de um mapa, né, do uso do solo de Alfenas,
jogando um pouco aqui para o nosso lado, né? Está dentro do plano diretor. Então ele mostra as áreas, algumas áreas residenciais aqui, ou seja, são exclusivamente residenciais. Área de uso comercial e serviços, né? Então elas estão localizadas aqui mais nessa área central. Uso misto, que é residencial, comercial, né? Isso é muito comum nos bairros, né? E uso industrial, que são essas áreas aqui. E aqui é uma antiga fábrica de tecelagem, né? Bom, então essa aqui é uma característica de um predominante. A Alfenas ainda não tem um zoneamento já definido, né? Um macrozoneamento definido. Precisaria ter essa definição com maior clareza, né? Aqui também, isso aqui é de 2006, é um mapa de vazios urbanos. Esse mapa é muito importante porque ele ajuda, ele está desatualizado, né? A gente tem muito, a ocupação é muito maior, a cidade já cresceu nessa direção aqui, né? A Unifal está aqui, já cresceu nessa direção também, e a cidade ela está expandindo aqui também para esse lado, né? Essa área aqui toda, ela, esses bairros novos aqui, para essa área aqui também, do Jardim Aeroporto. E isso é muito importante porque também auxilia a prefeitura a implementar como o IPTU progressivo, enfim, outros, né, outros tipos de instrumentos de gestão urbana. Isso aqui não é o zoneamento, são exemplos de usos do solo, mas a definição por zonas é essa. Agora sim, aqui um exemplo de zoneamento, eu peguei de Macapá, queria, assim, na nossa região aqui ainda carece de estudos mais aprofundados desse do zoneamento urbano. Algumas cidades têm, mas assim, não encontrei disponibilidade. Mas é só critério de exemplo, né? Aqui, ó, é de Macapá, todos são setores, ó. São setores. Esse setor não é de bairro, é setor relacionado à expansão, ao uso urbano, né? Então aqui é setor de expansão urbana, que é esse rosinho aqui, ó, essa área é uma área de expansão. Aqui eu queria destacar aqui uma das funções do zoneamento, ó. Tá vendo essa linha aqui, ó, tem um curso d'água aqui, ó, esses aqui são cursos d'água, aqui também, aqui também, aqui. E é uma área de proteção ambiental. Essas áreas elas não podem ser ocupadas. Essas áreas não podem ser ocupadas. E essas áreas, elas precisam ser protegidas realmente para o transbordamento desses rios nos períodos de cheia. Aqui ainda tem um complicador maior. A cidade de Macapá, ela é na margem do Rio Amazonas, então as marés e chuvas mais intensas colocam a cidade numa situação que é quase inevitável o alagamento. Mas se essas áreas elas fossem ocupadas, o dano ainda ia ser muito maior. Então, o objetivo do zoneamento, e aqui eu estou dando um exemplo de um fundo de vale, né, de uma planície de inundação, que foi delimitada como área de proteção, área que não pode ser edificada. Então, o zoneamento, quando você considera a geomorfologia do lugar, é muito importante que se tenha a compreensão da importância da geomorfologia, sendo bem redundante. Identificar essas áreas frágeis geomorfologicamente, que elas não podem ser ocupadas. Isso salva vidas. Aqui é da mesma cidade, agora com um enfoque na verticalização, né? Então, dentro do zoneamento urbano, eles já colocaram uma questão mais socioeconômica, né? E de edificação mesmo, que vai impedir o adensamento em algumas áreas, né? Para que a cidade ela possa expandir de forma adequada e não haja tantos problemas, né? Em relação à postura e em relação à questão do convívio e do conforto da urbanização. Então, eles colocam aqui quais são as áreas que podem ser verticalizadas e como que pode acontecer essa verticalização. Tudo isso é dentro do zoneamento urbano no âmbito dos planos diretores. E identificar isso aqui, identificar quais são as áreas de mananciais, né? As áreas de uso de mineração, produção que porventura ocorra nas áreas periurbanas, e seria áreas de fragmentos, aqui loteamentos, né? De especial interesse social, que você tem políticas específicas aí para a reurbanização ou a regularização fundiária dessas comunidades, as zonas industriais e tudo mais. Então, a geomorfologia urbana ela tem esse papel fundamental na definição desse zoneamento urbano. Identificar áreas frágeis, né? Por exemplo, os fundos de vale aqui, ó.
onde que é a planície de inundação desse rio, qual que é o limite dela, até onde que a água vai. Então, essas áreas elas não podem ser ocupadas. Delimitar isso do ponto de vista do zoneamento é fundamental, e quem faz isso é o geógrafo, né? O geomorfólogo que faz e que tem compreensão dessa análise. E outras áreas também fazem, né? Área de mineração, aí de agricultura, tá vendo? Essa aqui é uma área que a urbanização ela se direcionando, então com o zoneamento urbano, isso aqui deve ser evitado, tem que ser evitado, porque problemas ambientais que aconteçam nessas áreas, por exemplo, elas podem afetar diretamente essa comunidade. E até mesmo aqui, a agricultura se utiliza de defensivos agrícolas que pode trazer problema de saúde para essas comunidades que estão no entorno. Então, o zoneamento ele evita esse tipo de problema, né? Zoneamento urbano. Então, a falta de zoneamento ela gera graves problemas, o surgimento de problemas sociais urbanos, como o adensamento é muito intenso, a ocupação de áreas de risco, né, de inundação, deslizamento, escorregamento, áreas de mananciais, instalação de indústria, comércio em áreas residenciais, então isso que pode trazer problemas também, né, em relação ao convívio urbano, né, instalação de obras de caráter excepcionais, né, como se tem muitos problemas de estação de tratamento de esgoto, próximo de algumas regiões que tem pouca valorização econômica, né? Isso geralmente acontece, então o zoneamento ele evita esse tipo de problema. A ocupação de planícies de área de preservação por loteamentos clandestinos. Então, sem um zoneamento, esses são problemas comuns que acontecem nas cidades, que poderiam ter sido evitados, né? Aqui, resgatando imagens da aula anterior, áreas de encostas sendo ocupadas, aqui a área da própria encosta sendo ocupada, e aqui a base de encostas sendo ocupadas instabiliza uma área que já é vulneravelmente, né, que naturalmente já é vulnerável. Vegetação densa, com solos rasos e encostas íngremes, né? Então, é uma área que ela nunca poderia ter sido ocupada. Aqui, ó, um loteamento que foi um loteamento de interesse social, de baixa renda, né, que foi aprovado pela prefeitura, financiado com o governo público e foi justamente numa área que inunda, né? Aqui não tinha ninguém morando, que ia ser inaugurado no ano que aconteceu esse problema. O rio está aqui embaixo, então isso que é o resultado quando você não conhece as áreas, né, que o rio pode transbordar naturalmente ao longo do seu tempo, né, ao longo da sua história. Então, isso é um problema, a ocupação de áreas de risco por falta de planejamento, de entender a dinâmica geomorfológica do município. Já para um outro tipo de análise, né, que também a geomorfologia ela se ampara, ela tem sua contribuição, na parte das zonas rurais, né? As transformações do relevo a partir do uso impróprio, né, pela agricultura, pecuária, pela silvicultura também entra nesse pacote aí, né? A gente tem a substituição da vegetação natural, que vai, e muitas vezes essa expansão agrícola, ela ocorre sem práticas conservacionistas, então isso pode trazer uma série de problemas, né? Então, qual que é o papel que as atividades agropecuárias têm na dinâmica dos sistemas geomorfológicos, né? Então, a gente vê algumas alterações, né, na forma, na morfologia, na alteração dos materiais e na evolução de processos da morfodinâmica, como as erosões, por exemplo. Então, a gente tem, é muito comum, né, essa retirada da vegetação para os plantios, né, através de queimadas ou através realmente da retirada mesmo, e vai gerar em solo exposto. Quando a gente tem esses materiais expostos sem um tipo de proteção ou uso inadequado, vai gerar processos de erosão superficial e pode se agravar aí para processos erosivos, ravinas e vossorocas. Então, na zona agrícola, a gente tem esses problemas de aumento de processos da dinâmica superficial, como também a perda do solo agrícola, né? Que isso também acontece bastante. Então, a gente está vendo aqui, ó, solo exposto, pressionando, né, áreas de mananciais, né, de áreas de preservação permanente. Então, relacionado aqui, solo exposto a cultivos, mas também a pastagem. Então, assim, alguns remanescentes aqui. Então, a atividade agrícola, ela
pode e muitas vezes, na sua maioria das vezes, ela causa pressão nos corpos hídricos, aumentando a erosão e causando uma série de problemas de assoreamento e de contaminação de solos, né? Então, as atividades agrícolas, agropecuárias em geral, elas alteram as condições biofísicas dos materiais de superfície, né? Alterando a compactação, matéria orgânica, erodibilidade dos solos, a relação infiltração e escoamento, escoa mais do que infiltra, a instabilidades da paisagem, né? Causando os processos da morfodinâmica superficial, né? Que são os processos de erosão entre eles, e que vão ter efeitos tanto no ponto onde ocorre, quanto em áreas, né, muitas vezes bem longe, né, do ponto onde ocorre o processo erosivo em si. Então, a gente fala que são o local onde ocorre, ele é considerado como ambiente on-site, e off-site é onde você tem a consequência, né, também as consequências desse processo de erosão. Então, o processo de erosão ele acontece nesse ponto, e aí o material que é retirado ele vai influenciar, interferir, muitas vezes em escalas que são de quilômetros, de centenas de quilômetros de distância daquele ponto ali. Então, esse ponto é um on-site e esse ponto é o off-site. Ele está longe, né, do local onde ele acontece o problema. Onde tem o problema em si, diminui a fertilidade dos solos, capacidade de retenção da água dos solos também, perda de solos, desvalorização de terras, né? Isso é bastante comum acontecer também. E nas áreas off-site, que seria a área de influência, a área onde resulta problemas, né? Você tem problemas de sedimentação, né? De efluentes, que muitas vezes produtos químicos nos corpos d'água, ou até mesmo a composição muito concentrada de um determinado tipo de contaminante, né, que tem nesses solos, diminui a vida de útil de reservatórios também, quando estão relacionados, e aumenta o risco de enchentes e inundações também. Assoreamento dos rios, lagos e reservatórios são algumas das consequências aqui. Aqui é um exemplo, né? Então, essa área, o processo erosivo, ele acontece num ponto e aqui ele vem e atinge o curso d'água, causando uma série de problemas, né? Nesse local também, ó, a casa que foi completamente, quase no topo do teto, ela foi soterrada, né? E um exemplo que a gente tem, né, que acho que entre as principais catástrofes ambientais do mundo, né, na região de Mariana, né, próximo de Mariana, Ouro Preto, que é o distrito de Bento Rodrigues, e a barragem ela estava montante, que do curso d'água que passava aqui, ó, que tem um córrego, vendo? Tem um córrego, e aí toda essa área ela foi soterrada, né? Boa parte do distrito ela foi soterrado. Então esse ambiente aqui é um ambiente off-site, e aqui uma visão antes de acontecer no mesmo ano e dias depois do mesmo ano, lá em 2015. Então teve um efeito sistêmico, né? Que o curso d'água, ele foi os córregos da região, né? Que a gente tem os rios Gualacho do norte, do Carmo, Rio Doce e no mar. Então, assim, o efeito ele foi catastrófico, né? Chegando até mesmo ao litoral, lá no norte lá no Espírito Santo, né? Na região de Regência, onde é a foz do Rio Doce. Então, esse é um exemplo de áreas que foram afetadas offshore, devido off-site, né? Devido à questão de processos né? No caso aqui, o rompimento dessas barragens. Então, em 2016, a área começa a ser estabilizada. Nesse ano, 2019, a gente já tem aqui um curso, né, um reservatório, outro que foi construído, e essa área está sendo completamente reabilitada, né? Então, problema sério isso aí. Então, o geomorfólogo, o especialista da geomorfologia, né, ele trabalha atuando nessas áreas, né, para entender essas áreas e fornecer produtos que possam
ser importantes, né, para que se tenha a ocupação e uso adequado de áreas agricultáveis. Então, um dos documentos que ele pode produzir é justamente o mapeamento, né, de os compartimentos do relevo. Então, isso ajuda muito a identificar as áreas de planície, as áreas de morros, as áreas de vertentes, os compartimentos. Então, esse é um produto que é muito importante na zona rural. Mapeamento de área de risco aos processos superficiais, aqui são movimentos de massa em geral, né, que a gente poderia considerar. Então, escorregamentos, erosão e tudo mais, até mesmo área de risco, enchente, inundações. Cartas temáticas, né, de hipissometria, que seria as diferenças métricas, né, de altitude do relevo e a declividade. Aqui um exemplo de Belo Horizonte, aqui é uma serra, né? E aí a gente vê, todo o escoamento ele vai nessa direção, e aqui são as áreas mais baixas do município de Belo Horizonte. Aqui um outro mostrando a serra, ele também indo aqui em direção a essa parte baixa. Então esses estudos de hipissometria e declividade, eles são muito importantes para se planejar não só a parte da zona rural agrícola, mas como também na área urbana. São dois produtos muito importantes para a gente entender a dinâmica do local. Uma outra aplicação aplicada no turismo, né, como que a geomorfologia ela é muito importante em determinar a capacidade de uso das trilhas. A gente tem um problema sério em algumas serras, né, algumas áreas, devido a trilhas, até mesmo trilhas de bicicleta, ou até mesmo trilhas de moto, né, ou estradas mesmo, que ela intensifica os processos de erosão. Então, você entender, né, a capacidade de suporte dessas trilhas para os diversos tipos de meios, né, de deslocamento, isso é uma área que a gente pode atuar. Diagnóstico, né, de recursos naturais, ou seja, você identificar, até mesmo a gente poderia considerar o geoturismo aqui, os mirantes, os geossítios, né, a parte da geodiversidade, que isso é um aspecto também muito, muito interessante, do potencial geomorfológico e geológico das regiões, né, como um atrativo natural. Então, essa é uma área também de atuação nossa. Plano de ação para a implementação, né, de turismo em áreas naturais. Então, esse plano de ação sustentável, de como se usar, implementar o turismo em algumas regiões, isso é uma área que a geografia e aqueles que entendem da área de geomorfologia podem contribuir bastante, né? Aqui é uma trilha em Campos do Jordão, no Parque Estadual de Campos do Jordão. Relacionado aos recursos minerais, então, a parte de geomorfologia é muito importante para uma série de recursos minerais, né? Por exemplo, nas encostas, os geólogos eles trabalham muito fazendo esse tipo de análise, né? Onde a gente tem, por exemplo, nas encostas, a possibilidade de encontrar alguns tipos de minerais, né? Que são áreas de deposição ou também áreas de deposição ao longo de vertentes, ou áreas de materiais alterados, né, que podem ocorrer alguns tipos de minerais. Os leitos fluviais, né, onde a gente é muito comum, né, devido a principalmente o histórico do ouro no Brasil, ele tem um vínculo direto com os ambientes fluviais, né, então, esses depósitos aluviais, ou seja, depósitos que o rio formou, identificar eles são muito importantes, né, auxiliam. E também a questão de regiões onde a gente tem o potencial para exploração de areias e cascalhos, né? Também é uma contribuição aí da geomorfologia, que é um exemplo, próximo de um curso d'água, de uma área que está sendo dragada, né? Esse aqui é uma draga, está sendo tirado do corpo d'água, próximo dele, e sendo lançado nesse ambiente. E tem alguns lugares que são antigos leitos fluviais, antigos terraços, né, que tem um potencial muito grande para exploração de areias em geral. Então, é uma contribuição também que a geomorfologia pode usar nesse sentido. A análise geomorfológica, ela ajuda antes, né, auxiliando nesse processo de avaliação de impactos ambientais, né, com laudos, com relatório de impacto, durante no monitoramento dessas áreas e também com programas de recuperação. Então, são áreas que o geomorfólogo, né, o especialista na área de geomorfologia, ele pode auxiliar também. Aqui é o exemplo de uma área de mineração próximo de uma hidrelétrica, né? Então,
potenciais problemas que possam acontecer nessa região, eles vão interferir diretamente, né, nos corpos hídricos e chegar em outras áreas, né? Então, entender, né, essa morfologia da região e como que tem essas reservas e onde que ela se localiza e qual a relação dela, né, com outros componentes do meio natural também é algo muito importante. Um outro documento que também a gente pode usar, inclusive na geologia e na área de geociências, isso é muito abordado também, que são esses mapas morfodinâmicos, né, de formas ou depósitos antropogênicos, né, que aí tem um outro termo que se usa também na geologia, que são depósitos tecnogênicos, né, que são depósitos relacionados de origem humana, né, aterros, lavras abandonadas, bota-fora e tudo mais. Identificar esses ambientes é importante também, porque são áreas que elas não podem ser ocupadas, áreas que elas não podem ser adensadas. E isso a gente vê que acontece em alguns lugares. Antigas áreas de aterro, elas são utilizadas por falta de entendimento, de conhecimento, são usadas para outras funções, né? Então isso é um problema também. Uma quinta aplicação é os recursos hídricos, e basicamente é sobre bacias hidrográficas. Nós vamos trabalhar um pouco sobre essa área também, né? A bacia hidrográfica é a área que a gente vai dar uma especial atenção, né? A questão da contribuição geomorfológica e entender as formas de relevo nas bacias hidrográficas é fundamental. Do ponto de vista de identificação de cursos d'água, de nascentes, de áreas potencialmente sujeitas a processos superficiais relacionados aos corpos hídricos, né, como erosão laminar, fosforocamentos conectados ao corpo d'água, áreas de risco às enchentes e inundações, né, e também como que a relação do comportamento hidrológico, da infiltração, do escoamento, né, de como que a água reserva nesse ambiente a partir das mudanças do uso do solo humano, o solo, né, na área zona rural, na área urbana. Isso também é um foco de estudo, né, da geomorfologia em ambientes de bacia hidrográfica, né? Então, identificar os corpos hídricos, as nascentes, né, os tipos de rochas associados e os processos que acontecem nessas bacias hidrográficas é um campo de análise do geomorfólogo que traz uma grande contribuição para o entendimento do uso sustentável do solo na zona rural, como também na área urbana, né? Aqui nesse azul mais clarinho, ó, tem a legenda do mapa, no azul mais clarinho, tem aqui uma área que não pode, é um buffer, né, que foi feito, vocês veem que tem homogêneo, né? São áreas de baixa declividade sujeita à inundação. E as partes mais escuras aqui são áreas que têm declividade mais acentuada, onde as inundações elas não acontecem tanto, mas pode acontecer movimento de massa, dependendo do tipo de solo e de rocha da região. Aqui ó, um cenário também mostrando a evolução, né, aquilo que a gente falou lá no início, né, da expansão urbana da cidade de São Paulo, e também como que essa mancha, a evolução da mancha urbana, ela pode trazer mudanças, alterações, né, e trazer problemas aí para a questão das águas superficiais no contexto urbano. A tendência aqui em 2030, né, o problema da urbanização ela cresce bastante e pode agravar ainda mais o que a gente já vê anualmente na cidade de São Paulo. E o efeito hidrológico da mudança do uso e ocupação do solo, ele é algo assim que interfere diretamente, né, na relação de infiltração de água, de infiltração e de saída de água. Quanto mais original for essa vegetação, maior vai ser a infiltração e menor vai ser o escoamento. Então, quando a gente tem áreas que são áreas agrícolas, pecuária, de silvicultura, a saída de água é muito maior. Então, entender como que isso ocorre localmente é muito importante, né? É muito importante. Por exemplo, aqui, ó, nessa figura 3, é uma área interessante porque é de muita pastagem. Teoricamente, essas áreas elas têm uma baixa infiltração de água em comparação a uma floresta nativa, né? Você tem uma saída maior de água. Só que lá, nessa região aqui, que é no interior do Rio de Janeiro com o estado de São Paulo, onde a professora Ana Luísa Coelho Neto já tem trabalhos lá há décadas, né? Tem uma ocorrência de espécies de formigas saúvas. Então, essas formigas saúvas, elas contribuem na infiltração e também na recarga dos aquíferos.
Então, você entender como que é esse comportamento hidrológico na região específica é muito importante e é uma contribuição valiosa para as definições do uso e ocupação do solo em qualquer lugar, né? Agora, uma outra abordagem é do saneamento básico, né? Então, diagnósticos e prognósticos que a geomorfologia pode auxiliar, né? Para a identificação de áreas onde podem ser colocados aterros sanitários, instalação de estação de tratamento de esgoto, né? Entender como que essa instalação ela pode alterar, né? Os solos da região, né? Ou as superfícies de deposição. Então, isso é muito importante também, porque dependendo do tipo de composição da região, isso pode adensar e causar problemas muito sérios relacionados à drenagem urbana, como a gente está vendo aqui. Então, é uma contribuição também do saneamento. E uma sétima e última área, né, que a gente vai falar hoje é a geomorfologia costeira, né, ela é algo assim que o entendimento dela para se planejar o uso e ocupação do solo na região costeira é fundamental, não só em relação aos tipos de materiais, de solo, mas também em relação à morfologia do terreno. Então, os projetos que envolvem gerenciamento costeiro, eles atuam em duas escalas, né, que a gente tem a nível local, relacionadas às encostas. A gente viu agora em janeiro, infelizmente, tragédias acontecendo, né, na região do norte, do litoral norte do estado de São Paulo, né? Então, as encostas, né, elas ficam muitas vezes sujeitas à ação das ondas, das marés, mas também das chuvas, né? Quando a gente aborda não só o recuo, né, da erosão costeira, mas como também as encostas nas serras, né? E também em relação às ondas e às marés, como que esses processos eles atuam localmente, né, e regionalmente, fazendo levantamentos dessas áreas, né, desses trechos, dessas porções de mangues, praias, dunas, restigas, falésias, estuários, né? Você compreender esse mapeamento regional da geomorfologia costeira é fundamental para se planejar o uso do solo, principalmente para áreas de ocupação humana, porque quando essas áreas elas são ocupadas, né, pode vir e causar muitos transtornos para as comunidades ao longo do tempo, né? Então, avaliar a fragilidade e a vulnerabilidade natural desses ambientes é muito importante, né? Isso auxilia na definição de políticas públicas de ocupação. Quando isso não acontece, a gente observa, tem vários casos, né, no Brasil, quando essas características geomorfológicas elas não são avaliadas e entendidas no processo de ocupação, né? Então, uma delas que a gente tem é o próprio avanço do mar de forma natural, que isso pode acontecer, ou provocado por ações antrópicas, né? Então, a população ela ocupa essas faixas próximas do mar, e aí depois o mar ele vai avançando e vai erodindo esses ambientes, né? Isso aqui é um exemplo no estado do Rio de Janeiro, tem vários no Rio de Janeiro, sul da Bahia, até o Nordeste acima, tem exemplos, né, de avanço do mar. Esse avanço aqui, ele muitas vezes ele não tem não tem uma influência das mudanças climáticas. Ele ocorre por questões relacionadas à dinâmica litorânea em alguns lugares e também às grandes marés que acontecem anualmente. O fato é que em alguns lugares você tem influência humana, né? O homem provocando a mudança, né, na direção e a mudança na força dessas correntes litorâneas. Mas o fato é que em algumas regiões, áreas que seriam áreas da própria oscilação das marés ou do mar, ela é ocupada, então aí a gente vê vários problemas acontecendo, pessoas perdendo as suas casas e seus investimentos, né? Ocupando faixas de praia que não poderiam ser ocupadas. Aqui um exemplo, né? Essa figura ela é real, ou seja, prédios afundando. Isso aconteceu, né, em áreas de antigos manguezais na cidade de Santos. E os prédios eles
literalmente eles movimentando, eles rotacionando, né? E isso foi um problema que aconteceu e que a engenharia, né, ela tem conseguido contornar esse problema, mas traz uma série de consequências negativas para essas comunidades. Aqui eu coloquei 2 links, né, para vocês analisarem, para quem tiver interesse, do que aconteceu com essas áreas, né, como que elas estão hoje e quais foram as tecnologias usadas para não ter que derrubar, né, que esses prédios eles não foram destruídos, né, e houve a recuperação deles. Mas é uma grande lição que se aprendeu, né, em relação ao planejamento urbano no litoral. Uma outra área que é a parte de ocupação de encostas, né, ocupação de encostas. Ocupação de dunas. Isso aqui é um exemplo na cidade de Fortaleza. Essas dunas, né, elas foram ocupadas por comunidades carentes que foram expulsas da praia de Mucuripe, né? Então elas foram expulsas, colônia de pescadores, e esse pessoal eles não poderiam morar longe da costa, né, porque a sua atividade profissional era no mar. Então eles acabaram ocupando essas encostas, né, que são áreas de dunas, e são áreas extremamente instáveis, né, que podem provocar movimentações, rachaduras nas casas. Então, essa área aqui na década de 90, e ela foi sendo ao longo do tempo revitalizada, né? Então, um grande projeto lá em Fortaleza para contornar esse problema e revitalizar essa área, que hoje ela tem um adensamento muito maior, mas que está sendo feita uma série de ações para recuperar essa área. Então, por fim, eram essas as áreas, são 7 grandes áreas que a geomorfologia ela pode atuar, e nós falamos aqui rapidamente um pouquinho de cada uma delas, e, e, e que nós abordamos nessa aula de hoje, né? Que nós trabalhamos sobre a parte da geografia, da geomorfologia urbana, a geomorfologia de áreas rurais, né? A geomorfologia aplicada ao turismo, a geomorfologia aplicada aos recursos hídricos, ao saneamento e também às áreas costeiras. São 7 grandes áreas que nós abordamos nessa aula de hoje. Então, era somente para a gente fazer uma introdução, e nós vamos trabalhar principalmente, né, com algumas das áreas relacionadas às bacias hidrográficas, a área de urbana e de zonas rurais. São áreas que nós vamos abordar mais um pouco na disciplina, compreendendo as suas metodologias, como se estuda e como que se analisa, né, os aspectos relacionados a esses grandes eixos, né? Então, nosso objetivo hoje era justamente a gente fazer essa discussão rápida, né? Eu peço que vocês entrem nessa apresentação e façam a revisão. Esse arquivo, ele é um arquivo do Google Apresentações, é como se fosse o PowerPoint da Google, né? Do Google Sala de Aula, e em cada slide você pode colocar a sua dúvida, né? Então, quem está lá no Google Sala de Aula da disciplina, eu disponibilizei e postei esse material foi justamente para que tivesse essa interatividade. Então, se em algum ponto dessa aula tem alguma dúvida, eu peço que vocês coloquem lá para que eu possa ir interagindo com vocês por meio do próprio arquivo, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai dar continuidade. Como eu disse, eu vou postar um exercício relacionado à aula 1, introdutória, e essa aula 2, para a gente fixar aí alguns conteúdos importantes dessas 2 primeiras aulas, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, né? Nesse tempo, essa aula está sendo feita dessa forma devido às orientações, né, que a gente precisa estar se preservando dessa exposição externa e social, mas é importante que cada um se cuide aí nesse momento, tá bom? Muito obrigado. Tendo dúvidas, podem entrar em contato e eu estou à disposição aí para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, era isso. Muito obrigado e até a próxima.